Preste atenção nesta novidade. Uma pesquisa científica descobriu uma associação entre os problemas digestivos e a depressão. O intestino, ele na verdade deveria ser considerado o primeiro cérebro. É no intestino que a gente tem a maior produção de serotonina, que é um neurotransmissor que está responsável ali pela questão da depressão, ansiedade, a felicidade. 90% da serotonina do corpo é produzida no intestino, viu? Só 10% é no cérebro. Então começamos a descobrir que todo o equilíbrio do nosso corpo tem a ver com esse planeta dentro da gente. Diversos coaches, médicos, psicólogos, nutricionistas e outros profissionais têm replicado a frase de que o intestino é o nosso segundo cérebro. Eles utilizam de argumentos que parecem ser científicos e bastante lógicos para poder te vender uma ideia. Mas eu preciso te contar uma coisa. Você foi enganado. E no vídeo de hoje eu vou te provar que a ideia do intestino como um segundo cérebro é uma farsa. Se você não me conhece, eu sou Lucas Kane. Eu sou biólogo neurocientista formado e pós-graduado pela Universidade Federal de Minas Gerais, acadêmico de psicologia e criador do maior curso de neurociências na prática clínica do Brasil. E se você se interessa em aprender sobre o ser humano, o cérebro e o comportamento, inscreva-se nesse canal, porque eu estou sempre produzindo conteúdo sobre neurociências aplicadas. Bom, desde a Grécia Antiga, muitos filósofos já percebiam que as pessoas costumam fazer correlações claras entre as nossas emoções e órgãos diferentes do nosso corpo. Por exemplo, é muito comum que a gente associe a ideia do amor, da paixão, ao coração. Até hoje nós carregamos um pouco dessa ideia, né? Você mora no meu coração dói quando tal coisa acontece. Aquele término partiu meu coração. Ou seja, a ideia de atribuir emoções e sentimentos a outros órgãos existe desde o início das civilizações. E lá no século XIX, na Inglaterra, ainda era muito comum que esse tipo de coisa fosse associada, inclusive por profissionais da medicina, mas especificamente o trato gastrointestinal, o intestino, o estômago, era sempre associado a coisa ruim. As alterações no funcionamento do estômago, do intestino, sempre foram associados a medo, raiva, nojo, irritação, principalmente se você tivesse uma má alimentação. Então, se você se alimentasse mal, você muito provavelmente teria problemas emocionais associados. Então, naquela época, muitos médicos começaram a divulgar uma informação sem absoluta nenhuma comprovação científica de que o nosso intestino seria o nosso cérebro abdominal. Isso foi replicado durante muito tempo, baixou a poeira e agora, na era das notícias sensacionalistas, das fake news, do excesso de cursos online superficiais e da facilidade de qualquer profissional divulgar qualquer pseudociência por aí e ficar famoso por isso, muitas pessoas começaram a resgatar essa ideia utilizando de algumas evidências científicas recentes que, embora muito promissoras, não são exatamente o que está sendo divulgado por aí. E nesse vídeo eu vou refutar várias dessas afirmações que são feitas pela maioria dos profissionais que afirmam que o intestino é o segundo cérebro. E para começarmos, uma das afirmações mais frequentes que é utilizada para poder sustentar a ideia de que o intestino é o seu segundo cérebro é de que cerca de 90% da serotonina, que é importante para poder regular as nossas emoções e prevenir quadros de depressão e ansiedade, seria produzida no intestino. Acontece que essa afirmação é falsa. Nossa, Lucas, como assim? A serotonina não é majoritariamente produzida no intestino? Bom, na verdade é assim. De fato, cerca de 70 a 90% de toda a serotonina produzida pelo organismo é produzida no seu intestino. Porém, o que ninguém te conta é que essa serotonina intestinal não chega no seu cérebro. Como assim não chega no meu cérebro, Lucas? Eu vou te explicar brevemente. No nosso sistema nervoso, além dos neurônios, que são as células mais famosas por aí, nós temos várias outras células que são chamadas de células da glia ou neuróglia. E uma dessas células da glia se chama astrócito. O astrócito, além de ter uma função de sustentação das células nervosas, ele também cria uma barreira chamada barreira hematoencefálica. O que significa barreira hematoencefálica? Hemato vem de sangue, né? De tecido sanguíneo, enquanto encefálico vem justamente de encéfalo, do nosso sistema nervoso. Então, basicamente, a barreira hematoencefálica, ela filtra o que pode passar da sua corrente sanguínea para o seu cérebro. E fato é que a serotonina não consegue passar pela barreira hematoencefálica. O que isso quer dizer? Que essa serotonina que é produzida no seu intestino, ela até poderia alcançar sua corrente sanguínea e chegar de alguma forma até o seu cérebro, mas ela não passaria pela barreira hematoencefálica e, portanto, ela não seria utilizada pelo seu cérebro. Isso quer dizer que aquela serotonina que as teorias monoaminérgicas da depressão, por exemplo, afirmam que é muito
muito importante para que a pessoa consiga regular o humor. É a serotonina que tem pouca disponibilidade na pessoa depressiva. É a serotonina responsável por gerar diretamente no nosso cérebro a noção de satisfação com a vida, de felicidade, de prazer. Ela não é produzida no seu intestino. Então sim, a grande maior parte da serotonina é produzida no intestino, mas não é ela que está associada ao seu humor, seu comportamento e a quadros como depressão e ansiedade. Aí talvez você se pergunte, nossa Lucas, mas não por que a grande maior parte da serotonina é produzida no intestino se ela não é utilizada no nosso cérebro? Essa serotonina ela tem uma função local no seu intestino. Ela serve para motilidade gastrointestinal, regulando seus movimentos peristálticos, secreção de fluidos importantes para sua digestão, sensações viscerais, como por exemplo sentir alguma dor causada por algum problema no seu intestino, resposta imunológica, entre outras funções locais. Então, resumo da história: a serotonina que é produzida no seu intestino, ela tem uma função no próprio intestino e não no seu cérebro. Então, embora a afirmação de que a maioria da serotonina seja produzida no intestino seja verdadeira, a afirmação de que essa serotonina ela vai estar associada de alguma forma com quadros de depressão, ansiedade ou simplesmente regulando o seu humor diretamente no cérebro é uma afirmação falsa. Mas aí um outro ponto que essas pessoas costumam citar é a existência de um sistema nervoso entérico, um sistema nervoso completamente autônomo, independente, que existe no seu intestino, e justamente por isso poderíamos chamar esse sistema nervoso entérico de um segundo cérebro. Acontece que essa afirmação também não é 100% verdadeira. Isso é porque o sistema nervoso entérico ele existe sim, mas ele é especializado. Como assim? Apesar de conter cerca de 100 milhões de neurônios, eles são responsáveis principalmente pelos processos digestivos, como motilidade e secreção. Diferente do cérebro, ele não processa respostas complexas como emoções, memórias, comportamentos e muito menos pensamentos complexos. E não, esse sistema nervoso não é totalmente independente, pois ele depende de instruções do sistema nervoso central. Então, embora ele tenha alguma autonomia para as funções locais, ele é amplamente influenciado pelo seu nervo vago e por outros sinais do cérebro como um todo. Então, o sistema nervoso entérico existe, mas ele é especializado, não processa emoções, memórias, pensamentos e ele não é 100% independente do cérebro. Mas eu cheguei a citar aqui o nervo vago, e falando sobre ele, fala-se muito também por aí sobre justamente esse eixo intestino-cérebro, que seria um eixo bidirecional. O que é isso? Que exatamente da mesma forma que o seu cérebro pode influenciar nos seus processos intestinais, o seu intestino também poderia, na mesma proporção, influenciar os seus processos cerebrais. Só que essa afirmação também não é verdadeira. Isso é porque o eixo intestino-cérebro é sim bidirecional, mas é assimétrico. O que isso quer dizer? Nós temos uma influência muito maior do cérebro no intestino do que do intestino para o cérebro. Eu falei do nervo vago porque muitas pessoas argumentam o seguinte: o nervo vago é um nervo craniano que liga diretamente o nosso cérebro com o intestino. Só que a grande e maior parte das suas fibras são ascendentes. O que isso quer dizer? Cerca de 80% das fibras que ligam justamente o cérebro com o intestino do nervo vago levam informação do intestino para o cérebro. Então seria muito lógico a gente chegar na conclusão de que por causa disso, a influência que o intestino gera no cérebro poderia ser até maior do que a influência que o cérebro gera no intestino. Só que isso não é 100% verdade. Isso é porque essas fibras ascendentes do nervo vago não transmitem uma autonomia cognitiva para o intestino, mas sim funcionam muito mais como um sistema de monitoramento. Não entendi, Lucas. Basicamente, o que essas fibras ascendentes do nervo vago fazem é comunicar para o cérebro informações sensoriais do intestino, como estiramento das paredes, pH alterado e inflamações existentes ali. Ainda assim, a interpretação desses estímulos será feita apenas no cérebro. Por outro lado, o sistema nervoso entérico é amplamente influenciado pelo sistema nervoso central. Eu vou pegar um exemplo aqui: ansiedade, estresse. Quando passamos por muitos processos de estresse, ansiedade, medo e tudo mais, nós ativamos um eixo chamado eixo HPA. HPA significa hipotálamo, pituitária e adrenais. Resumo da história: vai ser uma cascata de liberação de hormônios no seu corpo que no final das contas vai resultar na liberação de cortisol.
Cortisol é um hormônio muito importante para nos mantermos alertas, em vigília, atentos, mas em excesso causa justamente os sintomas típicos de medo, ansiedade, estresse. E acontece que se esse cortisol estiver sendo muito liberado, em muita intensidade, em muita quantidade, ele pode afetar diretamente a sua motilidade intestinal, a permeabilidade intestinal e a sua microbiota. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre microbiota também. E essas fibras descendentes do nervo vago, embora elas sejam em menor proporção, elas impactam diretamente no seu intestino, regulando funções locais como a liberação de enzimas digestivas, motilidade, respostas imunes e muito mais. E nós temos evidências que mostram que realmente quadros psicopatológicos como ansiedade e depressão alteram a motilidade intestinal e a composição da microbiota, destacando aqui a dominância descendente do cérebro para o intestino. Então, no final das contas, sim, nós temos um eixo intestino-cérebro que é bidirecional, ou seja, nós temos fibras que comunicam do intestino para o cérebro e do cérebro para o intestino, mas é assimétrico, nós temos uma dominância de impactos do seu sistema nervoso central para o seu intestino, para o seu sistema nervoso entérico, ao invés do contrário. E por fim, fala-se muito realmente da influência da microbiota na sua saúde mental. Você sabe o que é microbiota? Microbiota é o termo correto para a famosa flora intestinal. Por que flora intestinal não é um termo correto? Porque não nasce planta no seu intestino, é ou não é? Então o termo correto é microbiota, que é o conjunto de bactérias, de micro-organismos que são responsáveis por regular a sua função intestinal e uma boa saúde do seu organismo. Então é um conjunto de bactérias que é necessário para você ter uma vida saudável. Essa microbiota, na verdade, ela vai estar presente em diferentes estruturas do seu organismo que se comunicam com o meio externo como um todo, e não só no seu intestino, mas aqui no intestino ela tem uma função realmente muito importante. E quando as pessoas mencionam a grande influência que teria realmente a microbiota na sua saúde mental, podendo até mesmo gerar quadros de depressão e tudo mais, elas argumentam de alguns estudos científicos recentes que foram publicados com animais germ-free. O que é um animal germ-free? É um animal livre de microbiota. Então são animais que são criados realmente com uma ausência completa de microbiota, e com isso então se analisam os impactos na saúde mental, no humor, no comportamento desses animais com microbiota ausente. E esses estudos realmente mostraram uma alteração no humor e no comportamento desses animais germ-free. Mas é importante deixar claro, os efeitos em geral são modestos e contextuais. Como assim? A primeira coisa que devemos levar em consideração é que existe uma diferença entre o organismo humano e o organismo de outros animais. E esses estudos como um todo geralmente são conduzidos com camundongos. E embora esses modelos sejam úteis para nós entendermos os mecanismos básicos, eles possuem limitações quanto à aplicabilidade em humanos. Isso é porque nós temos um sistema imunológico diferente, uma composição microbiana diferente e comportamentos diferentes. Então lembre-se disso, que é muito importante. Inclusive durante a pandemia, isso ficou bem escancarado para nós. Tiveram vários tratamentos alternativos que foram divulgados aí como eficazes para tratamento de Covid, mas que se baseavam em estudos com outros animais e não com seres humanos. E estudos que são feitos com outros animais, eles podem ser um ponto de partida para quem sabe nós descobrirmos que aquilo ali também é útil em humanos, mas essa ponte direta não é possível de ser feita. Então não necessariamente porque algum tipo de resultado foi encontrado num camundongo, isso também se aplicaria em um ser humano. Além disso, existe um contexto muito artificial que existe nesses estudos, porque em condições reais, jamais o ser humano chega a ter realmente uma ausência completa de microbiota. Mesmo em processos de disbiose, que é a perda da microbiota saudável, não acontece da pessoa realmente perder por completo essas bactérias no seu intestino. Então esse contexto onde os animais germ-free são analisados é um contexto extremo e inexistente na prática. Além de que muitos desses estudos demonstraram efeitos modestos, com muitas limitações metodológicas, riscos de vieses, e muitas vezes sendo estudadas em populações específicas, como pessoas com síndrome do intestino irritável. Então são resultados não generalizáveis. Então, pessoal, o resumo é o seguinte: a ideia de que o intestino seria o nosso segundo cérebro é uma ideia falsa pelos seguintes motivos. Primeiro, a serotonina intestinal não é a mesma que é utilizada no seu cérebro. Segundo, o sistema nervoso entérico é especializado e não é autônomo em sentido absoluto.
Terceiro, o eixo intestino-cérebro é bidirecional, mas assimétrico, com uma influência maior do cérebro sobre o intestino do que o contrário. E quarto, os estudos do impacto da microbiota no humor e no comportamento são limitados. Mas Lucas, então isso quer dizer que essa história de que a alimentação, a dieta, a microbiota, a saúde gastrointestinal afeta de alguma forma o nosso humor, nossas emoções, nossos comportamentos, transtornos psicológicos, é tudo uma farsa? Então não existe nenhuma influência do intestino no cérebro? Não, em nenhum momento eu falei isso. O campo de estudo sobre as influências do intestino no cérebro é um campo extremamente interessante e promissor. E existem motivos neurocientíficos, embora não 100% compreendidos, que nos fazem concluir com bastante pé no chão de que provavelmente existe sim alguma influência. Isso porque nós temos sim um eixo intestino-cérebro, onde, por exemplo, o nosso nervo vago possui cerca de 80% das suas fibras ascendentes. Então existe muita informação sendo passada do intestino para o cérebro. E embora a serotonina intestinal não consiga ultrapassar a barreira hematoencefálica e não chegue ao cérebro, cogita-se que ela poderia ter alguma influência na sua saúde cerebral via nervo vago. Então essa serotonina que fica lá no intestino e que tem uma função local, quem sabe ela não poderia gerar algum impacto no seu cérebro via esse nervo tão importante que leva informações do intestino para o cérebro. E, além do mais, a microbiota também afeta o metabolismo do triptofano. O que é triptofano? É o precursor da serotonina. Então é a partir do triptofano que se produz serotonina no organismo. Então, embora a serotonina intestinal ela não atravesse a barreira hematoencefálica, como a microbiota tem algum impacto no metabolismo do triptofano, quem sabe ela não poderia de alguma forma influenciar na quantidade de serotonina produzida no cérebro. E ainda falando sobre microbiota, uma microbiota saudável produz substâncias anti-inflamatórias, o que poderia afetar positivamente o seu cérebro, além de também produzir substâncias que promovem neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro se moldar perante as situações, o que é muito importante para a saúde mental. Uma microbiota saudável também reduz a permeabilidade intestinal, impedindo que substâncias negativas acabem ultrapassando essa barreira e impactem negativamente no cérebro, gerando processos inflamatórios, por exemplo. Além de que sim, nós temos evidências científicas com animais germs-free, com intervenções dietéticas, introdução de probióticos que demonstraram impactos no humor e no comportamento. Mas fato é que a maioria das coisas que são afirmadas por aí por profissionais sobre a ideia do intestino ser o segundo cérebro são informações exageradas, muitas delas falsas, e os estudos sobre o assunto ainda são recentes, embora muito promissores, ainda são inconclusivos. E como qualquer campo de estudo recente, é necessário ter muita cautela na hora de afirmar qualquer coisa sobre o assunto e ter muito pé no chão, antes de sair por aí afirmando coisas que não podem ser afirmadas. Até porque um mau funcionamento de praticamente qualquer órgão do seu corpo pode impactar direta ou indiretamente na sua saúde mental, e nem por isso você está chamando o seu testículo de segundo cérebro. Inclusive, no nosso curso de Neurociências na Prática Clínica temos uma aula completa para falar sobre o eixo microbiota intestino-cérebro, que é um campo de estudo promissor, e teremos em breve uma aula bônus com o Dr. André Gustavo, pesquisador da UFMG, especialista sobre o tema, em que iremos aprofundar ainda mais no que realmente faz sentido sobre esse tema. E se você tem interesse em fazer parte da nossa formação, o link vai estar na descrição aqui abaixo também. Bom, conseguiu pegar a ideia do vídeo? Ficou claro para você? Ficou com alguma dúvida? Tem alguma discordância sobre o que foi falado aqui com base em evidências? Deixe um comentário aqui abaixo falando o que você achou. Se você não está me seguindo ainda, inscreva-se no canal para receber sempre vídeos sobre neurociências aplicadas e temas correlatos como um todo. Eu te espero no próximo vídeo, então. Até mais. Tchau, tchau.